Olá, irmãos, que bom podermos mais uma vez estarmos reunidos em torno da Palavra de Deus para dela tirarmos grandes lições de conforto para as nossas vidas, não é verdade? Vamos orar a Deus antes de meditarmos? Senhor Deus, obrigado por este bonito dia que o Senhor está nos dando. Obrigado por estarmos em torno da Tua Palavra, que nos orienta, que nos ajuda, que nos instrui, que nos fortalece e que nos direciona. Muito obrigado, Senhor. Neste momento eu peço ao Senhor por todos os irmãos que estão assistindo, ó Pai, este momento, acompanhando este momento. Esteja abençoando a todos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados do Teu povo, da Tua igreja. Assim oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. É um texto muito conhecido. Diz assim lá, no capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 23. E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que acontecimento maravilhoso, que nos serve de estímulo para enfrentarmos as tempestades de nossas vidas. E pasmem, não são poucas as tempestades que enfrentamos. E, via de regra, ficamos apavorados, ficamos preocupados, não sabemos o que fazer. E se pudéssemos sacudir o Mestre, porque na nossa visão e na dos discípulos, ele estava dormindo. Se pudéssemos sacudir, sacudiríamos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre Jesus fez grandes coisas. Entre elas, salvou os discípulos da fúria do mar e da fúria do vento. Quem não tem medo de ondas, não é? Quem não tem medo do mar? Quantos de vocês, incluindo eu, não caiu por causa de uma pequena onda, não acabou tomando um pouco de água por causa de uma pequena onda que pegou a você e a mim distraído e caímos e nos assustamos e tomamos um pouco de água? Nesses momentos ficamos apavorados, não é verdade? Agora imaginem os discípulos lá no meio do mar, lá, e o mar furioso, e eles enfrentando tudo isto. Muito bem, o texto nos diz que Jesus estava dentro do barco, e naquele momento em que ele estava no barco, naturalmente cansado, e procurando descansar um pouco, o mar, o barco, os discípulos foram tomados por uma grande tempestade. Quero destacar o detalhe: grande tempestade. Nós hoje podemos ver esses filmes aí de tempestades em alto mar. Nós podemos ver grandes navios, imensos, tomados de muitos, centenas, milhares de containers. De repente, esse grande navio parece um brinquedo enfrentando as ondas do mar. Agora, percebam um pequeno barco com aqueles homens, incluindo o Senhor, e de repente, aquele pequeno barco enfrenta uma grande tempestade. Então, dentro do contexto desta grande tempestade, havia também um detalhe aqui que o texto nos mostra,
um grande perigo. E o texto nos diz que as ondas são altíssimas. Ondas altíssimas. Imagine o medo, embora homens experientes, homens de pesca, imagine o medo que aqueles homens enfrentou. E o medo era de morrerem afogados. E o texto nos diz que eles tinham uma carta na manga da camisa, não é? Qual era a carta? Era o Senhor Jesus, ele estava no barco. Aí foram correndo para o Senhor e acordaram o Senhor, demonstrando grande medo. Senhor, acorda, acorda, nós vamos morrer. Nós estamos para morrer, acorda, Senhor. O Senhor não se preocupa com isso? E os discípulos, dentro dessa preocupação, Jesus olhando para eles e falou: como vocês são medrosos. Quanto medo. E Jesus levanta-se com muita calma, sem o mínimo de temor, dá uma ordem lá para o vento, dá uma ordem para as ondas, e de repente vem a bonança. O que é bonança? Tranquilidade. As águas tornam-se calmas. O texto nos diz grande bonança, grande bonança. Ficaram absolutamente tranquilas. A calma voltou, porque Jesus se levantou e ordenou que o mar ficasse quieto. E logo em seguida, quando tudo passou, a calma voltou, eles ficaram admirados, diz-nos o texto. Que homem é este que pode dar ordem até para o mar, que pode dar ordem até para o vento? E eles disseram: até os ventos e o mar lhe obedecem. Quero concluir dizendo o seguinte para você: confie em Jesus, meu irmão. Confie no Senhor Jesus, meu amigo. Talvez as ondas da tua vida estão turbulentas. Talvez no momento você esteja enfrentando sérias tempestades na vida. Talvez você esteja enfrentando situações que têm te causado grande medo, que têm te causado grande temor. Talvez você esteja enfrentando situação que tenha desestabilizado você. Talvez você esteja enfrentando situações que têm tirado de você a tranquilidade do sono. Jesus está no barco da sua vida. Nada lhe acontece sem que ele permita. Vá acordar Jesus dentro de uma linguagem simbólica. Vá lá e diga para ele: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, Senhor? Me ajuda, Senhor, eu confio no Senhor. Eu já aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, me ajuda, me dá a mão, me mostra um caminho, me mostre a solução, para que o mar da minha vida se acalme. Você quer que o mar da sua vida se acalme? Corra para Jesus, com a certeza de que Ele está no barco e Ele vai ordenar aos ventos, Ele vai ordenar ao mar que se acalme. Prossiga confiante, prossiga com fé, busque o Senhor. Há um texto lá em Isaías que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você pode achar o Senhor. Os discípulos acharam. Os discípulos sabiam onde ele estava. Você também sabe onde ele está. Busque o Senhor, que você pode achá-lo. Invoque o seu nome, porque ele está perto. E o Senhor Jesus vai acalmar as tempestades da sua vida. Aí onde você está neste momento, revele a Ele quais são os seus temores. Ajoelhe-se, você não precisa saber orar.
clame a Ele, clame a sua misericórdia, para que Ele lhe mostre o caminho da saída para as tempestades da sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.